Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast sobre como ser um expert em DTM e descobrir a causa da disfunção na primeira consulta. Eu sou Lucas Carvalho e venho mostrar para vocês toda uma metodologia desenvolvida por mim, testada e aprovada, em que nós conseguimos diagnosticar e tratar a disfunção temporomandibular de forma totalmente online e descobrir a causa da DTM na primeira consulta. O episódio de hoje é sobre por que você deve tratar DTM. Então, é um tema que a gente tem abordado diariamente nos conteúdos sobre disfunção temporomandibular, e é uma oportunidade de profissionais entrarem na especialidade DTM. A gente fazendo uma pesquisa na literatura, a prevalência de disfunção temporomandibular, ela girava em torno de 5 podendo chegar a 15% de prevalência na população, ou seja, a cada 100 pessoas, até 15 pessoas podem desenvolver a DTM. Nos últimos anos, tem um trabalho desse ano, um trabalho recente, em que mostrou que a prevalência da disfunção temporomandibular está chegando a 31%. Eles fizeram uma revisão de artigos científicos publicados na literatura para avaliar a prevalência da DTM na população. E avaliaram que a presença da prevalência da disfunção temporomandibular, ou seja, do diagnóstico da disfunção temporomandibular na população, ela está girando em torno de 31%. Essa prevalência ela tem aumentado em crianças e adolescentes também, então tem alguns estudos que têm mostrado que crianças de 10 a 17 anos de idade têm tido uma prevalência de até 25% do diagnóstico de DTM. Isso quer dizer que a cada 100 crianças e adolescentes, 25 desenvolve a disfunção temporomandibular. A gente sabe que a prevalência dos sinais e sintomas de disfunção temporomandibular é muito mais alta. Por exemplo, os sinais de DTM, quais são os sinais? Sinal é aquilo que você vê. Sinal de uma doença, é tudo aquilo que você vê. Então, sinal de DTM, o paciente que chega com algum travamento de boca, ele tem dificuldade de abrir a boca, ou ele tem uma limitação no movimento de abertura de boca, ele tem uma irregularidade, então ele abre e ele tem um desvio na abertura de boca, isso é um sinal de DTM. Som articular é um sinal de DTM. E a sintomatologia envolve também os sintomas de disfunção temporomandibular. Quais são os sintomas de disfunção temporomandibular mais comuns? Dor de cabeça atribuída a DTM, dor na face, dor na própria articulação temporomandibular, zumbido é relatado também como sintoma de DTM. A prevalência dos sinais de DTM ela pode chegar até em 85% da população e a prevalência dos sintomas ela chega a 59% na população, mas não quer dizer que o paciente tem o diagnóstico da doença. Então, a prevalência da DTM ela está girando em torno de 31% atualmente, segundo esses artigos publicados, e sabe-se que com a pandemia, o aumento dos casos de disfunção temporomandibular aumentaram muito. Então, aumentou a procura nos consultórios de pacientes que têm disfunção temporomandibular. O que às vezes a gente orienta os alunos, de uma maneira geral, é saber diferenciar disfunção temporomandibular de bruxismo. Tá? Bruxismo é uma coisa, disfunção temporomandibular é outra. O bruxismo é um fator de risco para o desenvolvimento da disfunção temporomandibular. Não quer dizer que todo paciente que é bruxista, ele vai desenvolver a disfunção temporomandibular. Não, mas é um fator de risco considerado. E a gente sabe que hoje em dia você tem alguns estudos mostrando que você tem o bruxismo que não tem contato dentário, você tem apenas a contração muscular, é chamado bracing. Então, essa contração muscular sem toque dentário é um tipo de bruxismo e que é um fator de risco para o desenvolvimento da disfunção temporomandibular. E acomete muito pacientes que estão, assim, muito com alterações psicossociais, alterações, tem a somatização de todos os fatores, né? Problemas psiquiátricos, problemas de ansiedade, depressão, tudo isso é envolvido na disfunção temporomandibular. Tem até o estudo Ópera, esse estudo Ópera é um estudo de 2013, em que mostra que os fatores de risco mais principais por surgimento da disfunção temporomandibular são esses fatores psicossomáticos, ou seja, psicossocial, ansiedade, depressão, e a somatização desses fatores desencadeiam a disfunção temporomandibular com uma frequência maior. Então, são fatores de risco da disfunção temporomandibular considerados mais prevalentes
na literatura científica. Quando você pensa em fator de causa, relação causa e efeito, a DTM a gente não fala que, por exemplo, o bruxismo causa DTM? Nem sempre. Ele é um fator de risco do desenvolvimento de DTM. Outro, por exemplo, ansiedade, depressão, é um fator causador de DTM, ou seja, um fator etiológico? Não necessariamente, pode ser um fator de risco. Não quer dizer que, como que seria essa relação causa e efeito? Não quer dizer que todo paciente que tem ansiedade, tem depressão, tem um problema psiquiátrico, ou tem bruxismo, ou tem a onicofagia, que é o hábito de roer unha, não necessariamente esses indivíduos apresentarão a disfunção temporomandibular. Então, normalmente a gente observa a disfunção temporomandibular como uma grande oportunidade para profissionais que estão ou iniciando na odontologia ou profissionais que já têm um tempo de caminhada. Então, você imagina, você está fazendo um tratamento reabilitador protético grande, termina o tratamento e o paciente começa com zumbido, ou o paciente começa com som articular. Quando você faz uma avaliação prévia, ou pelo menos você domina aquele assunto, vai agregar muito valor para você no teu dia a dia. Senão a gente acaba virando encaminhologista. Tinha um professor na época de graduação que ele falava isso. Se vocês entrarem nessa de ficar encaminhando todos os pacientes, vocês vão virar um encaminhologista, vão só encaminhar paciente. Então, esse tipo de paciente que chega com essas queixas, com essa sintomatologia, é importante a gente saber diagnosticar e conduzir o tratamento da melhor forma, mesmo você tendo já uma outra especialidade, sendo um ortodontista. O profissional que é um ortodontista, que é um reabilitador, principalmente, ele tem que saber a fundo como que é a articulação temporomandibular, como que é todo o engrenamento da ATM, músculos da mastigação, para que esteja tudo funcionando de forma fisiologicamente natural e bem, para que você tenha uma orquestra externa funcionando, para que dentro da boca os trabalhos sejam mais duradouros. Então, essa é a grande importância que eu acho. Então, é uma oportunidade de entender, na verdade, uma especialidade que você não vê a sintomatologia. Então, o que seria isso? Dentro da odontologia, as especialidades de uma maneira geral, então, por exemplo, o cara tem um problema endodôntico. Aí você vai, avalia radiograficamente, consegue identificar, trata o canal, na radiografia você vê o que está acontecendo de problema e resolve. Ou você tem um dente fraturado e restaura, ou você tem uma ausência dentária e faz o implante e reabilita proteticamente depois. Ou você tem uma doença periodontal e faz o tratamento periodontal e resolve aquele problema periodontal que estava nítido, visível, com sangramento, bolsa periodontal. A DTM é um pouco diferente, porque você não vê, é aquilo que o paciente sente. O paciente que relata para você a queixa dele, você consegue avaliar clinicamente, mas desde que ele tenha também uma queixa pré-existente. Então, é uma coisa que você não vê. Então, fica assim mais difícil do profissional, às vezes, acreditar na especialidade. Então, na área médica como um todo, o médico está acostumado a fazer isso. Você tem uma determinada doença, você prescreve uma medicação, você não está vendo aquilo, o paciente está te relatando aquela sintomatologia e você faz o tratamento. Na odontologia, a gente é igual ao São Tomé, né? A gente tem que ver para crer, ou seja, o tratamento de canal, por exemplo, você vê que tem um problema, vê que tem uma cárie, ou vê que tem uma necrose, ou vê que tem uma lesão periapical. Na DTM você não vê, é aquilo que o paciente sente. E na maioria das vezes, esse tipo de paciente, tem alguém, Edmundo, perguntando se tem certificado, eu não entendi, Edmundo. Só um minutinho. É a respeito do curso, Edmundo, ou a respeito hoje é uma live, né, sobre disfunção temporomandibular. No curso tem certificado sim, tá? Só que o curso a gente encerrou as inscrições, nós fizemos aí um pré-curso, né, um evento pré, e fizemos agora o início do curso, né? Então, eu encerrei as vagas, porque é um curso que tem toda a parte de mentoria, né? Então, eu encerrei para poder dar assistência aos alunos, tanto na mentoria quanto algumas mentorias individuais também que eu vou fazer, então vai demandar assim muito tempo. Então, a gente encerrou as inscrições, mas a gente vai abrir um outro curso com novas inscrições no final do ano. Então, a gente tem feito
essas lives toda terça-feira, às 20 horas e 20 minutos, e falando de disfunção temporomandibular. No Instagram, não tava ao vivo no Instagram, então mas pelo YouTube a gente já está aí um tempinho já. A conexão não estava legal aqui, não estava entrando pelo Instagram. Por isso, quem está no Instagram aí, se quiser acompanhar pelo YouTube, a conexão está melhor. Tá bom, pessoal? Mas o que a gente está trabalhando hoje? Valeu, Marcelão. A gente está trabalhando hoje mostrando de uma maneira geral, a oportunidade de você trabalhar, ou seja, do cirurgião dentista trabalhar com essa especialidade de disfunção temporomandibular. A grande vantagem de você entender o engrenamento da articulação temporomandibular como um todo, o funcionamento dos músculos da mastigação, para que você consiga entender a doença como um todo. Então, o que a gente sempre demonstra e mostra para os alunos é exatamente isso. Não adianta você ter um trabalho lindo na boca, cheio de laminados cerâmicos, ou uma reabilitação com prótese tipo protocolo, tudo em cerâmica, e se você não sabe como que é o funcionamento da articulação temporomandibular como um todo, você não sabe entender como que a parte de contração muscular, relaxamento muscular, se está tudo funcionando, a orquestra, se está funcionando da maneira correta. Tá? Então, a gente sabe que a articulação temporomandibular, o terceiro componente dela é a oclusão. Então, você tem que saber, na parte externa, tanto de ATM quanto do músculo da mastigação, os profissionais que trabalham com reabilitação, principalmente, tem que entender o funcionamento dessa articulação para saber conduzir os tratamentos de uma forma interessante e, ao mesmo tempo, saber sanar problemas do paciente. Você imagina, como eu falei anteriormente, você recebe um paciente que você está fazendo um tratamento ortodôntico, ou iniciou um tratamento ortodôntico, e o paciente começa a apresentar sons articulares. Aí você vai encaminhar vou encaminhar para um especialista em DTM, eu vou encaminhar para um bucomaxilo. Às vezes o profissional não sabe nem para quem encaminhar. Como a DTM é uma especialidade assim, muito nova na odontologia, entrou apenas em 2002, que foi reconhecida como especialidade, a gente tem essa dificuldade até de profissionais indicar para um especialista em DTM ou para quem trabalha com DTM. Então, é muito comum, às vezes, até os médicos mesmos indicar para o bucomaxilo ou para o ortodontista, ou seja, querendo associar a má oclusão, que é uma coisa que no passado a gente tinha essa associação muito grande entre má oclusão e o surgimento da disfunção temporomandibular. Então, o que a gente vê como oportunidade de você trabalhar com a DTM é exatamente essa, é de você ter outra especialidade ou ser a sua especialidade primária, para conseguir resolver os problemas do paciente e não virar um dentista encaminhologista, que fica só encaminhando o paciente e não consegue resolver o problema dos seus pacientes. Então, essa é a grande vantagem de você trabalhar com a disfunção temporomandibular. E o que você acaba fazendo quando você começa a virar encaminhologista? O Antônio Macieira Belize, um professor nosso de estomatologia na época da graduação, lá em 99, 2000, ele falava muito disso. Se vocês pensarem só em encaminhar, vocês vão virar encaminhologista. Então, isso me marcou. E o que você faz? Hoje em dia, você põe dinheiro na mesa, né? Você deixa de ganhar, deixa de faturar com uma especialidade assim, que é extremamente simples de tratar, desde que você tenha assim, conhecimento na área. E uma coisa que a gente tem mostrado aí, que online você consegue, os alunos do online estão dando esse feedback para a gente, você consegue realmente dominar a disfunção temporomandibular com conteúdo bem planejado no formato online. Acaba sendo um pouco diferente para outras especialidades, né? Então, por exemplo, na ortodontia, no implante, você imergir numa especialidade dessa sem a prática é mais complexo. Na DTM eu sempre falo, a DTM ela é mais versátil por isso. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar, que eu gosto sempre de esclarecer e mostrar para os alunos, é que existe ainda aquele pensamento estrutural, aquele pensamento gnatológico, em que é como se fosse um jeito errado de pensar sobre a DTM. Então, o fato do indivíduo ter... Então, assim, a gente tem trabalhos na literatura que tem mostrado para a gente o seguinte: o indivíduo tem uma má oclusão a vida inteira. Então, você imagina um cara que tem uma mordida cruzada lá unilateral, ele tem uma má oclusão, está totalmente descompensado, mas ele tem aquilo a vida inteira. E a DTM só apareceu nele com 30 ou com 40 anos de idade. Será que a má oclusão está causando a disfunção temporomandibular? Então, a gente tem inúmeros trabalhos já listados, citados na literatura, tem revisões sistemáticas mostrando
indivíduos que têm, assim, pacientes que têm a mordida cruzada, paciente que tem mordida profunda, e correlacionando essa relação causa e efeito com a disfunção temporomandibular, e você já não tem mais essa relação causa e efeito, ou seja, todo indivíduo que tem uma oclusão vai ter DTM, ou se eu tratar a maloclusão dele, eu vou prevenir a DTM, então você não pode falar dessa forma com o seu paciente, porque você vai estar indo contra tudo que está mostrando na literatura científica para a gente hoje. Outra coisa que se pensava muito é em relação à má postura. Então, todo indivíduo que tinha má postura, ele tinha uma predisposição maior a desenvolver DTM. Não, isso não é verdade também. Então, o indivíduo tem uma má postura a vida inteira. Por que só com 20, 30 anos de idade surgiu a disfunção temporomandibular dele? Então, isso caiu por terra também. Outra coisa que caiu por terra, vários estudos já mostrando, é a anteriorização da cabeça, aquele paciente que tem a cabeça muito anteriorizada. Antigamente se falava que esses indivíduos eles tinham uma predisposição maior a desenvolver DTM. Então, hoje em dia, os estudos têm mostrado que não. Tá? A disfunção temporomandibular é muito mais do que a gente imagina, né? Além de ter todo esse complexo de músculo, ligamento, articulação propriamente dita, tem todo o sistema nervoso central que rege tudo isso. Então, isso é importante a gente tá sempre ciente. Outra coisa também que a gente tem que pensar, que tá começando a ter um certo modismo, estava até conversando com um amigo meu, até que entrou agora aí, o Anderson, um grande amigo de mestrado, exatamente no modismo da artroscopia, tá? É uma outra coisa. A gente sabe que a prevalência de DTM articular, se comparada à DTM muscular, ela é baixa. Você tem uma prevalência de DTM articular em torno de 15%, 20%, podendo chegar a 25% dos casos. Então, os casos de DTM são mais presentes as DTMs musculares, tá? Então, por que está se fazendo tanta artroscopia se você tem alternativas conservadoras, ou seja, métodos conservadores de controlar a disfunção temporomandibular e para que levar esses pacientes para a mesa de cirurgia? Será que talvez seja o custo operacional que para o profissional é mais interessante? Então, a gente tem que rever certas coisas. É um tema polêmico, entendeu? Mas quem tem conhecimento pode colocar isso na mesa, até para os mais jovens entenderem que o caminho não é esse, o caminho não é cirúrgico. A gente costuma mostrar isso embasado na literatura, que você só leva um paciente para a mesa de cirurgia, na maioria das vezes, paciente que tem alguma alteração, se ele tiver uma anquilose ou uma fratura, tá? Pela DTM você consegue de forma conservadora, até porque, por exemplo, artrocentese, suplementação, você faz no teu consultório, então você não precisa levar para uma mesa de cirurgia no centro hospitalar, você faz em ambiente ambulatorial. Agora, artroscopia, eu nunca indiquei paciente para artroscopia, eu consegui resolver todos os problemas articulares dentro do meu consultório, então a gente tem que repensar algumas coisas e procurar estudar mais, investigar mais os casos, para não cair no modismo das coisas. Fazendo uma analogia com alinhadores, por exemplo, que está na moda também alinhador. Então, você sabe que existe o tratamento ortopédico que o alinhador não substitui o tratamento ortopédico. Você vai fazer uma disjunção, vamos entrar um pouquinho, só para fazer essa analogia. Então, você vai fazer o paciente tem uma atresia da maxila, você quer fazer uma disjunção, você vai fazer com alinhador? Não consegue, entendeu? Então, você não pode cair nesse modismo também do que tá em alta. Você tem que trabalhar, assim, embasado dentro da literatura científica. Então, voltando para essa parte dentro da disfunção temporomandibular, a gente deixa de lado essa parte gnatológica, essa parte que a gente pensa muito em estrutura, de má postura, de má oclusão, de anteriorização de cabeça, de assimetria facial. Então, você não pode fazer indicar uma cirurgia ortognática ou indicar uma discopexia ou uma artroscopia para tratar DTM. Não. Você tem métodos conservadores para isso. A cirurgia ortognática vai melhorar a função? Vai melhorar a função. Vai melhorar a estética? Vai, ela tem a indicação. Mas não é para tratar DTM. Isso que é importante a gente tá ciente. Agora, o mais bacana disso é que a gente começa a ter exemplos de colegas que aprenderam com a gente e tem tido assim, resultados excelentes no consultório com essa metodologia que a gente desenvolve nesse curso online, com todo esse embasamento que a gente tem dado, assim, questionários bem padronizados, bem montados, uma estrutura para mostrar para
para o aluno como que realmente você descobre a causa da DTM na primeira consulta. Quando eu falo descobrir a causa da DTM na primeira consulta, de um aluno me perguntou, mas por quê? Porque se você descobriu o que está causando problema naquele paciente na primeira consulta, você não acha que você já vai matar ali o diagnóstico e a forma de tratar? Então, a ideia é essa, é você conseguir na primeira consulta já traçar um planejamento de tratamento para o seu paciente de forma assim, clara, objetiva, e que o paciente consiga ter essa adesão ao tratamento e ter o entendimento do problema dele. Então, isso que é interessante. Agora, a gente precisa, assim, quebrar algumas que a gente chama de algumas objeções, né, em relação à metodologia online e a própria DTM como um todo, né? Então, a DTM ainda tem muito disso, é uma especialidade nova, mas ainda tem muito disso, dos profissionais de odontologia como um todo, não dá o devido valor, por aquilo que eu já falei lá atrás. Por que não dá aquele devido valor? Quando o paciente tem alguma coisa que é visível, alguma fratura dentária, ou algum tratamento de canal, ou uma má oclusão, um mau posicionamento dentário, ou uma ausência dentária, são coisas que você consegue visualizar. Agora, quando você tem uma DTM, você tem um som articular, ou você tem uma dor de cabeça relacionada à DTM, ou você tem dor na face, dor na própria articulação, ou tem um zumbido, é uma coisa que você não vê. Então, uma coisa que você depende da queixa do paciente, depende de uma boa avaliação clínica para você entender aquilo ali. Então, tudo que você não vê é mais complexo de tratar. Então, nós dentistas temos essa dificuldade. Depois que eu entrei na DTM, depois que eu comecei a fazer trabalho com neurologistas no Hospital Antônio Pedro da UF, isso começou a entrar melhor na minha cabeça. Então, comecei realmente a entender que a DTM é uma especialidade muito menos estrutural do que eu pensava, e muito mais ligado ao sistema nervoso central, à alteração psicossocial do paciente, essa parte de estresse está muito ligado à disfunção temporomandibular, ao surgimento das DTMs. Isso mostra por que a DTM, a prevalência dela aumentou tanto nesses últimos 2 anos, em decorrência da pandemia, de tudo que a gente está vivendo no mundo. Então, essas objeções que às vezes o profissional da área de odontologia tem, que precisam ser quebradas. E para isso que a gente está aqui, por isso que a gente tem postado conteúdo diário, por isso que a gente criou esse curso online que está assim, dando super certo. Nós encerramos as vagas, foram 5 dias só de inscrição, e daqui a pouco a gente vai abrir um novo curso com novas vagas, mas como eu falei, eu tive que encerrar para poder dar conta de fazer as mentorias com os alunos, que esse curso, além de ser curso com aulas gravadas, a liberação dos módulos são semanais, ainda tem as mentorias, que são mentorias, tem mentoria individual, tem mentoria em grupo, e então eu tive que encerrar as inscrições para a gente conseguir dar conta de todo esse trabalho. Então, voltando assim, né, nessas objeções, uma outra coisa que às vezes o aluno me pergunta e questiona, né? Mas a DTM não tem assim esse retorno financeiro quanto outras especialidades têm. Não tem porque você não faz. Se você pegar aí 5 pacientes de DTM no mês, você vai ver que a rentabilidade é assim bem interessante. Então, você precisa entender que existem pacientes, assim, a gente divide os pacientes como se fosse uma pirâmide. Então, nessa pirâmide, o topo da pirâmide são os pacientes que têm a DTM, sabem que tem a DTM, querem tratar e procuram a gente para tratar. O meio da pirâmide é aquele paciente que tem a sintomatologia, ele quer tratar, mas às vezes não consegue chegar no profissional ideal para o tratamento dele, ou seja, o profissional que domina o conhecimento, vai de profissional a profissional e acaba deixando para depois. E você tem a base da pirâmide, que é o maior número de pacientes que existe, que é o paciente que tem o problema e não sabe que tem. Então, muitas pessoas têm disfunção temporomandibular e não sabem que tem. Então, cabe ao profissional da área de saúde, ou seja, principalmente o cirurgião dentista, que é o que domina a articulação temporomandibular, músculos da mastigação, oclusão como um todo. A oclusão a gente não pode deixar de lado, porque acaba sendo o terceiro componente, né, da articulação temporomandibular. Você tem 2 articulações e o terceiro componente é a oclusão.
Então, o dentista é o profissional que mais domina esse conteúdo como um todo. Então, cabe a nós, dentistas, mostrar para os pacientes que existe essa especialidade e que, às vezes, ele tem uma sintomatologia que ele não precisa procurar o otorrino, não precisa procurar o neuro. Quem trata, na verdade, é o dentista. Isso é até uma dúvida do paciente. Então, cabe a nós atingirmos essa base da pirâmide para conseguir trazer para a gente esses pacientes, tá? Então, o fato de você virar aquilo que eu sempre falo, um encaminhologista, você acaba deixando dinheiro na mesa. Ou seja, você deixando de ganhar. E você vai reclamar lá na frente depois. Eu tenho falado uma coisa, que quem não entrar, né, na especialidade de DTM, daqui a 5, 10 anos vai lembrar disso que eu estou falando. Porque a DTM, todo dentista deveria saber DTM. Por quê? Tudo que funciona aqui dentro da boca, a parte gengival, a parte endodôntica, a parte de esmalte, dentina, tudo, mal oclusão, tudo que acontece aqui dentro é regido pelo sistema articulação temporomandibular, ligamentos, músculos da mastigação e toda a inervação e vascularização. Então, quando você entende todo esse, como é o funcionamento fisiológico de todo esse complexo, para você trabalhar com o resto da odontologia, facilita para caramba. Então, eu acho que todo profissional, a tendência futura é essa, todo dentista ter a especialidade de DTM como se fosse obrigatória, porque isso aí vai uma coisa que vai agregar para todo mundo, agregar muito no dia a dia mesmo, entendeu? Agora, quando o colega às vezes me pergunta, mas qual seria o jeito certo de fazer isso? A primeira coisa que você tem que entender é que para você entrar na especialidade, assim, demanda tempo, né? Aquela que a gente chama de curva de aprendizado. Então, quando você entra numa especialidade, é aos poucos. Primeiro você tem que introduzir nela, saber toda a parte de fator causador de DTM, o que causa disfunção temporomandibular, quais os fatores, na verdade, de risco, se existe algum fator, alguma relação causa e efeito de algum desses fatores, saber definir os subtipos. Você sabe que você trata de uma forma, uma DTM, por exemplo, uma dor miofacial com dor referida para a região de temporal, você trata de uma forma. Agora, por exemplo, uma artralgia ou um deslocamento de disco sem redução, você trata de uma outra forma. São subtipos, né, de DTM, essas alterações que eu estou falando. Osteoartrite, osteoartrose, é um outro subtipo de DTM, então você trata de uma outra forma. Então, todas essas alterações dentro da disfunção temporomandibular, você tem que conseguir entender isso. Então, esse seria o jeito, assim, vamos dizer, o jeito certo de fazer, é você entender a doença, entender a anatomia e fisiologia, ou seja, como funciona da maneira correta uma articulação, os músculos da mastigação, qual músculo contrai, qual músculo relaxa quando você abre e fecha a boca, quando você faz movimento de protrusão, de lateralidade, quais músculos estão trabalhando, porque você sabe que tem um músculo que contrai, outro músculo que relaxa, a parte do ligamento, o que o ligamento faz? O ligamento estica, o ligamento só limita o movimento. Então, tudo isso é abordado e você tem que dominar essas alterações. Então, entender esses subtipos para você definir assim, uma conduta, né, de tratamento de disfunção temporomandibular. Então, um pequeno passo para começar a ter assim, mais conhecimento na disfunção temporomandibular, que eu falo com os alunos, primeiro, ter interesse nessa especialidade, que é a especialidade realmente do futuro, vai agregar muito valor para os dentistas, de uma maneira geral. Além disso, acompanhar nossos conteúdos diários, que tudo que eu tenho falado diariamente é assim, basado na literatura científica mais atual que a gente tem a nível de mundo, tá? Então, tudo que a gente posta diariamente não é achismo, não é o que eu acho, é o que a literatura científica mais atual está mostrando, desde o diagnóstico ao tratamento. Então, se inscrevam no nosso canal no YouTube, que tem postagem diária, Facebook, Instagram, acompanhem, segue nosso perfil, que tem conteúdo diariamente, conteúdo assim riquíssimo. Tudo que tem realmente na literatura, a gente tem colocado, tem postado e tem mostrado que é possível você diagnosticar, tratar DTM, descobrir a causa da disfunção na primeira consulta, de forma totalmente online. Então, desmistificar um pouquinho, porque a área de saúde demorou um pouco a entrar nessa era digital. Então, mostrar para vocês que virtualmente você consegue imergir dentro da disfunção temporomandibular, o que é um pouco difícil com as outras especialidades. Então, por exemplo, você vai entrar
na parte de prótese. Você não consegue fazer uma prótese online, é mais complexo. Você vai imergir na ortodontia, aprender a montar um aparelho ortodôntico online, é mais complexo. Vai aprender a instalar um implante online, mais complexo também. Agora, a disfunção temporomandibular, ela tem essa facilidade de aprendizado. E online, realmente, você consegue atender a tudo isso. E essa é a grande vantagem, que eu acho, de toda essa estrutura que a gente está montando de curso online na área de disfunção temporomandibular, é assim, resumir anos de estudo, quase 20 anos de estudo dentro da odontologia, tudo que eu aprendi de bagagem dentro da disfunção temporomandibular, os erros e os acertos, e colocar isso de forma assim resumida num curso, sintetizada, sem enrolação, direto ao ponto, para que você consiga descobrir o que está causando o problema do paciente no primeiro contato que você tenha com ele, aprender a diagnosticar e saber definir os subtipos das DTMs e aprender a conduzir o tratamento da melhor forma, com um tratamento assim conservador e extremamente tranquilo de ser realizado e ser ensinado de forma online. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, uma semana abençoada, que Nossa Senhora nos proteja, hoje é dia dela, e um grande abraço a todos, semana que vem a gente volta no mesmo horário, no mesmo dia da semana. Fiquem com Deus aí.